Oi pessoal, eu sou a Daniela, não sei se vocês estão lembrados, e a gente vai ter hoje então uma videoaula a respeito de noções de probabilidades aplicadas à genética, tá? Essa é uma aula de reforço, eu já visto que os alunos normalmente têm dificuldade nessa parte do conteúdo. Então, uma das coisas que se acredita é que as ideias de Mendel pareceram incompreendidas durante mais de 3 décadas porque elas continham um raciocínio matemático. Naquela época, quem lia publicações biológicas eram, na grande maioria, médicos que não tinham uma compreensão de estatística e matemática. O Mendel, ele partiu do princípio que a formação dos gametas seguia as leis da probabilidade, isso com relação à distribuição dos fatores. Ele chamava de fatores o que hoje a gente chama de genes. E ele não tinha a menor noção do que seria a meiose, que hoje a gente sabe que é a divisão que culmina na formação dos gametas. Mas mesmo sem ter essa noção, através das probabilidades encontradas, através das percentagens de cada fenótipo encontradas nos cruzamentos, ele conseguiu chegar a conclusões corretas a respeito da segregação dos genes na meiose. Tá? Então, relembrando um pouquinho, cada indivíduo recebe um cromossomo de cada tipo do pai e da mãe via óvulo e espermatozoide. Cada um desses cromossomos são os cromossomos homólogos, né? Então, o cromossomo 1 da mãe e o 1 do pai formam um par de homólogos num indivíduo diploide. Então, se eu tiver um gene, um fator localizado no cromossomo 1, o indivíduo que é diploide, na hora de produzir esses gametas, seus gametas, ele vai separar esses genes. Então, se ele receber um azão da mãe e um azinho do pai, na hora de produzir gametas, como os gametas são haploides, ou ele vai produzir gametas com azão e com azinho. E, na realidade, a chance dele produzir gametas ou com azão ou com azinho é a metade, é meio. Portanto, a gente pode aplicar probabilidade para eventos genéticos, tá? A probabilidade, ela é a chance que um evento tem de ocorrer entre 2 ou mais eventos possíveis. Por exemplo, quando a gente lança uma moeda para cima, qual é a chance dela cair com a cara voltada para cima? Vocês vão dizer meio, assim como coroa. A chance é meio. Se eu tiver um baralho com 52 cartas, qual é a chance de ser sorteado uma carta do naipe de ouros, né? Como existem 4 naipes diferentes no baralho, né? Então a chance é 1/4, correto? Então olhem só, quando eu analiso os eventos aleatórios, né? Evento como obter uma cara ao se lançar uma moeda, ou sortear um as de ouros num baralho, ou então, quando eu lanço um dado e eu obtenho a face 6 do dado, tudo isso são eventos aleatórios, de eventos que exigem sorte, porque alia do latim significa sorte. Então, cada um deles tem a mesma chance de acontecer em relação aos seus respectivos alternativos, por isso eles são chamados aleatórios. Então agora vamos ver a probabilidade de ocorrência de alguns eventos aleatórios e tentar explicar como cada um deles acontece de acordo com a probabilidade indicada. Então, se eu olho a probabilidade de sortear uma carta de espadas de um baralho com 32 cartas, a probabilidade é de 1/4. Por quê? Porque eu tenho 1/4 de cartas que é espadas, 1/4 de cartas que é copas, 1/4 de cartas que é ouro e 1/4 que é paus, correto? Se eu sortear, a chance de sortear um rei do baralho, de 52 cartas, é de 1/13º, porque de as a as eu tenho 13 cartas, certo? Então o rei é uma dessas 13. E se eu quiser sortear um rei de espadas, num baralho com 52 cartas, a chance disso acontecer é de 1/52º, porque no fundo eu tenho uma única carta desse tipo num baralho inteiro de 52 cartas, certo? Então vamos lá. Vamos comparar isso agora à formação de gametas, então. Se eu olho a formação de um determinado tipo de gameta com um ou outro alelo de um par de genes, então imaginem vocês, eu tenho um gene que está responsável pela cor do pelo de um coelho, né? E eu tenho um alelo que condiciona uma cor e o outro que condiciona outra. Num indivíduo diploide, eu só posso ter 2 alelos, porque um ele recebe do pai e um da mãe. E é no mesmo lugar do cromossomo, então não cabem 2 alelos, certo?
Então, isso é um evento aleatório também. Então, imaginem vocês, se eu tenho um indivíduo heterozigoto, então imaginem vocês um indivíduo azão-azinho. Ele recebeu um azão do pai e um azinho da mãe para qualquer uma característica. Ele não tem dois alelos iguais, por isso ele é heterozigoto, tá? A chance dele formar gametas com azão é a mesma dele formar gametas com azinho. Por quê? Nos dois cromossomos homólogos lá, pareados na hora da meiose, né? Um vai para um lado e o outro vai para o outro. E por um lado eu formo um gameta e por outro lado eu formo outro gameta, certo? Então, a chance de ter gameta azão é a mesma chance de ter gameta azinho, que é meio. Agora, analisem aqui comigo. Se eu tiver um indivíduo que é homozigoto para o alelo azinho, a chance dele produzir gameta azão é zero, porque ele só tem azinho e azinho. Portanto, ele só vai produzir gametas azinho, correto? Então, quando eu olho esse quadro de Pinet, que é a maneira que a gente chama essa grade, o que a gente observa aqui é que se eu tiver cruzamento de um heterozigoto com um homozigoto recessivo, eu tenho metade de chances de produzir heterozigotos e metade de chances de produzir indivíduos homozigotos recessivos, certo? Então, aqui eu estou usando probabilidades para explicar essa proporção. É preciso saber diferenciar eventos independentes de eventos dependentes. Então, quando eu tenho eventos independentes, eu tenho um evento que não afeta a ocorrência de um próximo evento consecutivo. E aí a gente diz, então, que esses são eventos independentes. Por exemplo, quando eu lanço uma moeda para cima, né? E depois eu lanço uma outra moeda, a primeira moeda, a chance de cair cara é meio. Na segunda moeda, depois que a primeira já caiu cara, a chance de cair cara de novo continua sendo meio. E eu posso fazer isso por eventos sucessivos e cada vez, para cada lançamento, a chance vai ser meio. Concordam comigo? A não ser que essa moeda seja uma moeda que tenha duas coroas. Aí, obviamente, só vai sair coroa, né? Bem, cada evento, cada lançamento, portanto, de moeda, um é independente do outro e cada um vai ter a sua probabilidade específica. Isso funciona exatamente da mesma maneira se a gente considerar o sorteio de gametas da mesma forma que o lançamento de uma moeda, tá? Então, por exemplo, quando eu analiso o nascimento de uma criança, né, do sexo masculino ou feminino, né, que isso seria um determinado fenótipo, cada nascimento é um evento independente, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a chance de um casal ter um menino, haja visto que ele já teve uma menina, como um evento é independente do outro, a chance vai continuar sendo meio para cada nascimento, tá? Então, seguindo aqui, né? Se um casal que já teve 2 filhos homens quer saber qual é a probabilidade de uma terceira criança ser do sexo feminino, né? Uma vez que a formação de cada filho é independente, a chance de nascer uma menina, né? Supondo que homens e mulheres nasçam com a mesma frequência, e é isso que a gente espera, porque um indivíduo do sexo masculino produz gametas, né, com um gameta com X, na mesma proporção que ele produz gameta com Y. Então, obviamente, a chance de nascer uma menina é 50%, como em qualquer nascimento, certo? Bem, e daí, então agora, se eu quiser saber qual é a chance de acontecer um nascimento sucessivo ao outro, quer dizer, eu quero eventos complementares, eu vou precisar usar um outro tipo de raciocínio. Então, vamos entender quando é que a gente usa um e quando é que a gente usa outro tipo de raciocínio, tá? Para o primeiro tipo de raciocínio, eu vou usar a regra do E. O que diz essa regra? Ela diz o seguinte: a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem conjuntamente é igual ao produto das probabilidades deles ocorrerem separadamente, tá? Isso é a regra do E. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a probabilidade de um casal ter um filho menino e uma filha menina, né? Eu vou ter que multiplicar essas probabilidades. Ter menino é meio e ter menina é meio, certo? Só que aí eu estou querendo saber a probabilidade deles ocorrerem simultaneamente.